Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Vamos ler exatamente o texto que fala sobre isso. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Efésios 6:13. Efésios, capítulo meia dúzia, versículo 13. Quem já achou, diga amém. Diz o que aí? Portanto, o que? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Amém? Eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e quero continuar falando sobre essa proteção de Deus. Amém? O apóstolo São Paulo, ele, como eu falei para vocês no domingo passado, ele tinha uma visão muito apurada do mundo espiritual. A visão dele era apuradíssima. Por quê? Porque ele tinha experiência com o mundo espiritual. A Bíblia diz, por exemplo, que ele falou que ele conheceu um homem que foi até o terceiro céu. Mas todos os estudiosos imaginam que esse homem que foi até o terceiro céu era ele mesmo, que foi nos lugares que nós só vamos quando morremos. Ninguém vai em vida para ir lá e voltar, né? E ele foi e voltou. Deus deu o privilégio de fazer com que ele fosse até lá. E por isso então ele tinha uma experiência com Deus, com respeito a essa vida espiritual, tinha todo o conhecimento daquilo que acontece num outro plano, numa outra dimensão, por experiência, porque Deus deu essa oportunidade a ele. E dentro dessa visão ele percebeu também que nós lutamos contra forças bem organizadas, que a obra maligna, que o poder maligno, que as forças diabólicas, elas se estabelecem em estruturas de governo e de principados, e dentro dessas estruturas de governo e de principados, elas dão ordem de ataques, elas dão ordem para a destruição, dão ordem para poder desestabilizar, para criar situações de dificuldades, principalmente naquilo que se refere aos interesses dos seres humanos. Quando Jesus disse assim, olha, o ladrão veio somente para matar, para roubar e para destruir, ele deixou bem claro para nós como é que é o caráter do nosso principal inimigo, do nosso principal adversário, que ele tem esse caráter de destruir, de matar, de gerar problemas, de desestabilizar, de gerar destruição na vida das pessoas. E contra essas forças, Deus precisa agir, Deus precisa trabalhar, e Deus também tem o seu governo, tem a sua força, tem o seu poder para poder exatamente se contrapor essas forças malignas que se levantam contra os homens e os seres humanos. E além de Deus então também ter a sua força para isso, Deus ainda nos prepara para essa batalha. Ele nos prepara para nós sobrevivermos a esses ataques. Ele nos prepara para nós sobrevivermos diante das investidas malignas, reconhecendo que o outro lado age, que o outro lado trabalha, que o outro lado se levanta para atingir, mas Deus também tem a sua força e age com a sua proteção em favor do seu povo, em favor dos seus filhos. Diga glória a Deus. E Paulo falando, ele disse, olha, a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra um ser visível, palpável, que você possa enxergar com os seus olhos. Mas a nossa luta são contra principados, forças que se levantam, governos, ações malignas que agem com o intuito de desestabilizar, de tirar a sua fé, de tirar você da presença de Deus, de fazer você desanimar, de tirar todas as tuas convicções. Essas forças trabalham exatamente com esse objetivo, de tirar você de Deus, de afastar você de Deus, de colocar você para longe do raio da ação de proteção de Deus, para poder atingir você. Essas forças trabalham usando o desânimo no seu coração, colocando a dúvida, a incerteza e tentando a qualquer custo tirar do seu coração a sua fé, as suas convicções.
Essas forças trabalham para atingir você, para fragilizar você, para atingir a tua casa, para atingir o teu lar, para atingir a tua família, para tirar de você toda a estrutura espiritual que você possa ter. E quando você olha na Bíblia, Paulo disse então que você tem que estar preparado para isso. Você tem que se preparar, tem que se armar, tem que se estruturar e usar de todas essas armas ensinadas pelo próprio apóstolo São Paulo, que nos deu uma orientação e um direcionamento para nós então estarmos preparados, não somente para nos defendermos, mas para atacarmos também, se houver necessidade. Diga glória a Deus. E o que ele disse? Ele disse assim: portanto, revestivo de toda a armadura de Deus, disse ele, para que você possa resistir no dia difícil, no dia de ataque. E depois que passar toda a situação de ataques sobre você, e você permanecer inabalável. Diga glória a Deus. Como aquele que não se abala com essa guerra espiritual, com esses ataques que se levantam. E depois que ele disse isso, ele começou a discorrer, de uma maneira muito inteligente, por sinal. Ele pegou uma armadura de um soldado romano, e depois que ele pegou a armadura desse soldado romano, ele começou a dar uma conotação espiritual para cada peça dessa armadura de um soldado romano, explicando no sentido espiritual como deve funcionar cada coisa para que você possa combater, para que você possa se levantar, para que você possa se proteger e consequentemente possa atacar também. E ele começou dizendo o quê? Olha só o que ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Amém? A primeira coisa que você precisa estar revestido é com a verdade. A primeira coisa que você precisa dentro dessa armadura de Deus é estar revestido ou protegido pela verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele mesmo disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando Paulo diz para você se revestir, que era a primeira peça que as pessoas procuravam colocar sobre si, algum vestido, que nem assim, um camisão, podemos dizer assim, e depois que eles colocavam esse vestido sobre o corpo, esse camisão, sobre o camisão, eles começavam então a colocar as demais peças. E Paulo veio dizendo: você tem que está revestido com a verdade, e depois que você se revestir com a verdade, vinha a primeira peça dessa roupa, dessa armadura de um soldado romano, que era colocar a couraça da justiça, que era exatamente uma peça de couro, que era colocado em toda essa região do abdômen, e essa peça de couro que era colocada, servia exatamente para proteger dos dardos, das lanças, das flechas que eram jogadas. E disse Paulo que essa couraça era a couraça da justiça. O que quer dizer com isso? Que você, além de ter Jesus ou estar revestido de Jesus, você precisa estar dentro dessa visão de Paulo e dessa proteção. Você precisa estar justificado, você precisa ter a couraça da justiça, e a couraça da justiça você tem quando você é justificado diante de Deus, é quando você reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, e através do sangue dele, você se torna justificado, de forma que nenhuma condenação há para você, ninguém pode apontar nada para você, porque ainda que você tenha imperfeições, ainda que você tenha defeitos, ainda assim, você é justificado pelo sangue derramado lá no alto da cruz, e o inimigo, quando olha para você, percebe isso. Não tem coisa melhor do que estar com a couraça da justiça, porque todas as acusações espirituais, elas não prevalecem contra você, porque quando o inimigo tenta apontar seus defeitos, quando o inimigo tenta acusar você,
ele perde o efeito da acusação, porque você é justificado. Ele não consegue atingir você, porque você está justificado pelo sangue, e quando você está justificado pelo sangue, é porque você tem sobre você a couraça da justiça, que é essa peça de toda essa armadura de Deus. Depois que Paulo falou para nós colocarmos a couraça da justiça, ele vem e diz outra coisa muito interessante. Disse ele: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, disse ele. Primeira coisa que ele falou foi o quê? Se revestir com a verdade, não é isso? Botar a couraça da justiça. E a outra peça dessa armadura é o quê? Calçar os pés com o quê? Com o evangelho da paz. O que ele falou isso, irmãos? Ele queria dizer para você se deixar levar pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que é que servem os nossos pés? Para nos levar. Você só vai para onde o seu pé leva. Os seus pés recebem o comando do seu cérebro e você vai para onde os pés estão mandando. Da mesma forma ele quis dizer, para você ser levado pelo evangelho. Se deixe levar pelo evangelho. Por que ele está dizendo isso aí? Porque essas pessoas se perdem. Em vez de se levarem pelo evangelho, se deixam levar por filosofias, se deixam levar por modismo, se deixam levar pelo seu achismo. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Se deixam levar pelos seus pensamentos pessoais, mas eu penso desse jeito. E tem tanta coisa que pode levar uma pessoa. Tem gente que é levado por outras pessoas, que dão palavras de supostas ordens dadas por Deus, e as pessoas nem questionam para ver se tem respaldo do evangelho, se tem acordo com o evangelho aquilo que a pessoa está falando. Tem pessoas que se deixam levar até pelo líder. O que eu quero dizer para você? Nada pode estar acima do evangelho de Jesus. Pode o homem falar para você o que quiser falar, pode o teu pastor chegar com você, dar uma ordem para você e dizer algo para você fazer, ou para você seguir, mas se aquilo não estiver de acordo com o evangelho, não aceite o que o seu pastor está falando, porque a palavra do seu pastor não está acima do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé não é uma fé cega, é uma fé em Jesus. Às vezes as pessoas não se deixam levar pelo evangelho, se deixam levar por pessoas que tentam dominar a sua vontade e a sua mente, se perdem. Como aconteceu com aquele grupo de pessoas que nos anos 70 se suicidaram nas Guianas, porque foram atrás da palavra daquele suposto pastor chamado Jim Jones, que levou uma multidão a se suicidar, aquele povo que veio dos Estados Unidos para fazer uma comunidade nas Guianas. E ele, pressionado pelo governo americano e pela polícia americana, quando ele viu, levou todo mundo a se envenenar. Uma verdadeira multidão se envenenou porque um pastor mandou, porque o pastor induziu. Você não pode ser levado por nada que venha ferir os princípios do evangelho de Jesus. Por isso Paulo diz, para você ser levado pelo evangelho, calçar os pés com o evangelho da paz. Tomar cuidado, não se influenciar por qualquer coisa que não tenha respaldo bíblico. Pode ser bonito, pode ser interessante. A pessoa pode dizer, como disse o apóstolo São Paulo, que viu o anjo, que é poderoso, que é espiritual. Mas se não está de acordo com a palavra de Deus, se não está de acordo com o evangelho, rejeite, não aceite. Por quê? Porque não é de Deus. O que é de Deus está de acordo com o evangelho. E baseado pelo que diz aqui o próprio apóstolo São Paulo, para você calçar os pés com o evangelho da paz, para você ser levado pelo evangelho, ser conduzido pelo evangelho,
que o Evangelho seja o meio pelo qual você tenha a sua referência de vida com Deus. Por quê? Porque se você for levado pelo Evangelho de Jesus, você nunca vai se perder, você nunca vai se tornar um herético, você nunca vai se tornar uma pessoa que esteja agindo contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus. Por quê? Porque você se move pelo Evangelho de Jesus. Diga glória a Deus. Você se movimenta pelo Evangelho. E depois que ele disse isso, calçai os pés com o Evangelho da paz, ele disse, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, disse Paulo, que é como um escudo para você. Diga glória a Deus. Quando você tem fé, o inimigo não consegue acertar você com as setas inflamadas. Que é isso? Eram as flechas que naquele tempo os homens usavam, embebendo ela num líquido, depois eles tocavam fogo na ponta da flecha e jogavam contra o adversário. Disse Paulo que se você tiver o escudo da fé, você se protege contra os dardos inflamados do maligno. Quando você tem o escudo da fé, ainda que ele tente atacar você, ainda que ele tente desestabilizar você, ainda que ele tente convencer você que você está destruído, que você está abandonado por Deus, você tem firmeza em Deus, tem segurança em Deus, pode se levantar o que se levantar contra você, mas você fica firme e se sustenta, porque a tua fé em Jesus te dá a segurança que você possa estar passando a pior luta da sua vida, mas no final o teu Deus te dá a vitória. Por quê? Porque você tem fé e acredita nisso. Fé, escudo da fé. O escudo da fé, com os quais você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Uma certa vez eu fui ameaçado por uma pessoa que achou que os seus interesses estavam feridos pelas coisas que eu pregava e que eu falava na cidade onde eu morava, uma cidade chamada Castanhal, no interior do Pará. E naquela época se tinha muito culto de libertação. E tinha os cultos de libertação que eu fazia lá, que muitas pessoas caíam possessas e a gente expulsava. E uma das pessoas que caiu possessa e foi liberta era uma pessoa que fazia parte de um local que ela servia, que eu não vou falar aqui, que hoje a gente não pode estar criticando mais a religião de ninguém, mas eu quero contar essa experiência. E quando ela se libertou, que veio para a igreja, quando foi um dia eu encontrei com um homem, ele encontrou comigo, que ele foi me procurar na porta da igreja. E disse para mim assim, olha, eu estou sabendo das coisas que o senhor tem falado, tem pregado aqui na sua igreja, o homem falou para mim. E eu quero lhe dizer uma coisa, falou para mim, que eu sei como é seu nome, eu tenho o seu retrato, a sua fotografia, porque a gente distribuiu uma fotografia num papelzinho, convidando as pessoas para vir para a igreja e botar a fotografia. A gente se chamava de um missionário. Venha receber a oração do missionário, a gente colocava assim. E eu tenho as fotografias e quero lhe dizer, o homem falou, que o senhor está ameaçado por mim e o seu nome está debaixo do meu gongá, enfiado por um punhal virgem que eu espetei bem na sua fotografia. E o senhor vai pagar caro pelas coisas que o senhor tem falado. Ele falou para mim assim, me ameaçando, chateado por causa da libertação de uma pessoa que fazia parte do grupo dele. E ele me fez essa ameaça. Eu não fiquei nem preocupado e nem com medo, né? Não fiquei nem sem dormir por causa disso. Eu olhei para ele e disse, olha, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, eu não sei para quem o senhor trabalha, mas o que eu posso dizer é que para quem o senhor trabalha não é mais forte do que o Jesus que eu sirvo. Eu falei para ele assim, para deixar bem claro que aquilo não me assustava. Por que eu tinha essa segurança? Por causa da minha fé em Jesus. A mesma fé que você tem que ter.
Não tem ameaçador, não tem perseguidor, não tem demônio, não tem capeta que possa ser mais forte do que o Jesus que está na tua vida, e você tem que ter segurança disso. E quando você tem fé, ainda que você seja ameaçado, você não perde a noite de sono, porque você sabe que você está debaixo de uma promessa, e a promessa que está lá no Salmo 91 é essa: que pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você acreditar nisso, isso funciona como um escudo de proteção para você, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus. O escudo da fé com os quais você apaga os dardos inflamados do maligno. Depois que ele falou do escudo, ele disse outra coisa. O escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Onde é que fica o capacete, hein, gente? Na cabeça. Isso quer dizer o quê? Que a tua salvação você tem que ter certeza. A salvação está aqui, ó. Diga glória a Deus. Pode quem quiser dizer, tu está perdido, tu está acabado, mas você tem a convicção. Você sabe quem você está servindo. Salvação tem que estar aqui. Nós temos que ter certeza disso. Convicção disso. Isso perturba a cabeça do nosso adversário, porque uma das coisas que ele tenta convencer você é que você não tem segurança nisso. Mas tenha certeza disso. Saiba que você é um salvo, tenha consciência disso. Se reconheça como alguém lavado e purificado no sangue do Cordeiro, alguém que aceitou o plano da cruz para poder ser salvo. Isso você não pagou nada, é pela graça, é pela fé, é pelo reconhecimento vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, é pelo reconhecimento do seu sacrifício. Tenha consciência disso, ponha na sua cabeça: eu sou de Deus, eu sou salvo. Por que eu sou salvo? Porque eu sou de Jesus. Alguém vai dizer: mas tu é metido a salvo, nem perfeito tu é. Eu não sou perfeito não, mas eu sou salvo. Por quê? Porque o meu Jesus pagou um preço muito alto para me salvar, e eu acredito no plano da cruz. Isso é consciência, e você precisa ter esse capacete na sua cabeça, que é exatamente o capacete da salvação. Diga glória a Deus. E depois que ele falou o capacete da salvação, ele falou o quê? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Para que serve a espada? Para atacar, para bater, para ferir. É para isso que se usava a espada naquela época. E a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Diga glória a Deus. É com ela que você bate no capeta. É com ela que você atinge o inimigo. É quando ele tenta atacar você e você rebate com a palavra. Com a palavra que você rebate. Como funciona isso? Nós temos um exemplo dentro da própria palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado lá no deserto, o que foi que aconteceu lá? O inimigo das nossas vidas esperou a hora certa de poder atacar Jesus. Quando deu 40 dias e 40 noites que Jesus estava em jejum, ele pensou: é hora que eu tenho de atacá-lo. Por quê? Porque ele está fraco, com fome, frágil. Vai ser fácil eu conseguir induzi-lo ao erro. Vai ser fácil eu colocar dúvida nele, porque uma das ações principais do inimigo das nossas vidas é colocar dúvida na gente. Ele precisa trabalhar, e a dúvida é uma das principais armas que ele usa para poder nos afastar de Deus. E ele disse: eu vou lá porque eu vou colocar dúvida no coração dele. Agora que ele está fraco, eu vou lá. Ele chegou lá, se aproximou, e diz a palavra de Deus que ele falou primeiro para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães e come? Me mostra. Querendo fazer Jesus Cristo viver, não como homem, dentro da missão para a qual ele foi chamado, mas querendo fazer Jesus
não somente não cumprir aquela missão que ele tinha que cumprir, mas quem sabe se mostrar para Satanás, demonstrando alguma reação de insegurança ou de incerteza com aquilo que ele era. Porque Jesus tinha certeza que ele era filho de Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém, muito menos para Satanás. E o Satanás fazendo cobranças, querendo colocar dúvidas, querendo gerar uma incerteza no coração de Jesus. E Jesus pegou, quando ele disse essa primeira palavra, Jesus usou o quê? Da palavra de Deus. Que eu falei para vocês que a palavra de Deus é a espada com que você ataca. E quando ele disse, por que tu não transforma essas pedras em pão de come? Jesus pegou um texto lá de Deuteronômio, no capítulo 6, se não me falha a memória, e disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentativa do diabo, ele tentou e já pegou uma espanada com a palavra em cima dele. Foi como o Senhor Jesus rebateu. Ele não se conformou, pegou Jesus e fez mais uma tentativa, dessa vez numa forma muito típica dele. O diabo, às vezes, para tentar nos induzir ao erro, ou nos convencer ao erro, ele gosta de usar textos isolados da Bíblia, colocar no erro para tentar convencer você. A mim, a qualquer um de nós. O que ele fez? Ele abordou Jesus, pegou um versículozinho lá do Salmo 91, juntou para tentar fortalecer uma mentira em cima de Jesus. Ele disse assim, pegou Jesus, levou Jesus ousadamente para o alto de um pináculo de um templo e disse assim para Jesus, se tu és o filho de Deus, por que tu não te jogas daqui lá embaixo para mostrar para mim, para ver se tu tem essa certeza? Porque está escrito, olha só como ele é sem vergonha, ele já tinha lido, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia o texto, e ele citou na hora um texto do Salmo 91 para Jesus, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropeças com o teu pé em pedra. Vocês viram como ele é ardiloso? Sempre que eu prego isso, eu gosto de parar um pouco para dizer uma coisa para vocês. Às vezes, nós ficamos muito induzidos a acharmos, não sei quem foi que criou isso na cabeça de muitas pessoas, que nós podemos então estarmos protegidos se nós colocarmos o Salmo 91 pendurado na parede da casa da gente. Tem gente que fica preocupado, ele acha que para proteger a casa dele, ele tem que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, chega a página, fica amarela ali, só no Salmo 91, porque ele acha que aquilo ali vai proteger a casa dele. Não vai proteger nada. Você pode ter a Bíblia aberta no Salmo 91, você pode ter o Salmo 91 pendurado na parede, que isso não vai resolver o problema de proteção para você, não. A prova é que isso não assusta o inimigo, que ele chegou a citar para Jesus o Salmo 91 para Jesus. O que funciona na proteção para a sua vida do Salmo 91, não é um salmo aberto, não é um salmo recitado, mas é a promessa do salmo que você lê no final do salmo. A promessa que diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Diga glória a Deus. Você tem que se apegar a Deus, se apegar a Jesus, ficar firme com Deus, que aí você está protegido, obedecer a Deus. E ele citou, não está escrito que as teus anos darão ao teu respeito para tu não tropeçar com o teu pé em pedra? E Jesus fez o quê? Pegou mais uma vez a espada e deu outra espadada nele, dizendo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não se conformou, pegou Jesus, levou Jesus para o alto de uma montanha, de cadeia de montanha, e lá no alto daquela cadeia de montanhas, ele disse, tu está vendo esses reinos aí? Tudo isso eu te dou, te faço rei sobre todas essas cidades, sobre todas essas nações, tudo eu te dou, o poder político dessas nações, o poder político dessas cidades, tudo eu coloco nas tuas mãos. E para que eu faça isso, basta somente você se prostrar diante de mim e me adorar. Qual foi a palavra de Jesus? Jesus mais uma vez pegou a espada e deu uma cipuada nele, dizendo, vai-te, Satanás, porque também está o quê?
está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vejam bem, você percebe que todas as vezes que Jesus precisou atacar ou agredir o inimigo, ele usou com a palavra de Deus, que é, nós lemos aqui que Paulo falou, que é a nossa espada, amém? É assim que você tem que fazer. Quando alguém vem e diz uma palavra desastrosa para você, usado pela boca do inimigo, rebata com a palavra de Deus, amém? É aquilo que eu falei para você, que fui expulsar um demônio, a mulher, tu é um fraco, tu não pode. Eu digo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você tem sempre uma palavra que você pode dizer para poder reagir, para poder rebater e para poder contra-atacar. Use a palavra de Deus. Sempre que você perceber que vier algum tipo de ação para tentar te intimidar ou te atingir, use da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E quando você usa isso, que você faz dessa maneira, como falou o apóstolo São Paulo, você está com a armadura espiritual de Deus. Diga glória a Deus. E quem está com a armadura espiritual de Deus, o inimigo não pode atacar, porque além de você estar protegido pela armadura de Deus, você tem como atacar também um próprio inimigo. Então, nesta noite, o que eu quero dizer para vocês, é assim que funciona a proteção de Deus para a nossa vida. Tem gente que fica atrás da proteção das formas mais variadas que nós temos conhecimento. Pessoas, principalmente aqueles que não conhecem a Deus. Tem gente que pensa que pode se proteger usando uma figa. Tem gente que pensa que pode se proteger usando um dente de coelho, um rabo de coelho, ou a ferradura de cavalo. E tem gente que pensa que pode se proteger usando determinados banhos, usando fumaça, usando tanta coisa. E as pessoas sempre estão em busca de uma proteção. Mas quem é de Deus sabe que a proteção que você tem, que eu tenho e que nós temos, é a armadura de Deus ensinado pela palavra de Deus. É Jesus Cristo, é a proteção do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Então, neste mundo que nós estamos vivendo, onde as ameaças espirituais são constantes, onde o que você vê, ataca você, o que você não vê, tenta atacar também. Nós vivemos numa situação que parece que a luta é desigual, porque você tem um inimigo que existe, que não é visto pelos olhos físicos, que você não consegue enxergar com os seus olhos normais, mas que a Bíblia diz que existe, que são seres espirituais, que têm poder de ataque, que agridem, que machucam, que destroem. Você pensa, como é que eu vou lutar contra um inimigo que eu não vejo? Você não tem como lutar com um inimigo que você não vê, se você estiver sozinho, mas se você estiver com Jesus, você não só tem como lutar, mas você se torna mais forte. Por que você se torna mais forte? Porque você é preparado pela palavra de Deus, preparado pelo próprio Jesus, preparado pelos ensinamentos do Senhor, e você se torna capaz e em condições de poder enfrentar o inimigo e o adversário. Então, a armadura de Deus, coloque essa armadura de Deus com a prática da palavra de Deus, vivendo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo a palavra de Deus, porque quando você vive a palavra nessa realidade falada pelo apóstolo São Paulo, de submissão, de obediência, sendo justificado, conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, quando você aprimora o seu conhecimento, você conhece os seus direitos, você conhece as promessas de Deus para você, você se torna uma pessoa segura, mais forte e sustentada. Quando você se deixa levar pelo Evangelho, que lê a Bíblia, que estuda a palavra de Deus, as pessoas não conseguem influenciar você com qualquer vento de doutrina, com qualquer conversa fiada que não tenha respaldo na Bíblia. Você vive a palavra de Deus, você vive o Evangelho, e isso é a garantia de que você está debaixo de uma proteção especial, que é a proteção de Deus por viver a palavra de Deus. Então nós somos protegidos quando vivemos a palavra, quando vivemos os ensinamentos de Jesus. Isso estabelece para nós uma proteção, e isso estabelece para nós a armadura de Deus que nós precisamos ter para superarmos os dias difíceis, os dias maus, inevitáveis na vida de qualquer um de nós. Portanto, pense nisso e que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial.
Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não.